Então vamos lá, começando agora sobre mídias, links e arquivos. Só avisando que dessa vez nesse vídeo você vai só ouvir minha voz, não vai me ver, exatamente porque o dia aqui em São Paulo está fechado, no interior de São Paulo está totalmente fechado, então eu não tenho iluminação artificial, só uso a luz do dia mesmo, então não dá para eu filmar conforme eu gosto. Então vamos lá. Só vai ser minha voz mesmo. Então no último vídeo, há 2 vídeos atrás, nós iniciamos a falar sobre o LinkedIn, porque a ideia é você. Aliás, se você não viu os outros 2 vídeos anteriores, veja, tá? Na sequência, como se fosse uma série mesmo, porque aí você entende melhor o conteúdo. Então a ideia é você fazer um perfil profissional no Facebook, aliás, no LinkedIn, para do LinkedIn você pegar a ideia dele, a mentalidade que você usou para fazer o perfil profissional nele, e você fazer um perfil profissional também no Facebook. Então, o primeiro passo é exatamente o LinkedIn. E nesse vídeo eu já termino agora sobre o LinkedIn, sobre o LinkedIn, e no próximo vídeo nós falamos então sobre o Facebook. Aí nós já começamos a fazer um trabalho já profissional no Facebook. Bacana? Um perfil profissional, um perfil profissional no Facebook. Então, agora nós vamos falar sobre mídias, links e arquivos. O LinkedIn, ao contrário do currículo, é vivo, é interativo, por isso use esta interatividade ao seu favor. Não é uma página restrita a apenas alguns dados seus, alguma coisa que você coloca os seus dados ali e deixa e vai viver a sua vida sem que você precise de estar ali constantemente movimentando, realmente interagindo com a rede. Diferente de um currículo, diferente de um site como Acato, vagas.com, outros sites de vagas de emprego, que são páginas estáticas, o LinkedIn se diferencia exatamente por isso. Ele é muito bom, ele é incrível para conexões profissionais exatamente por causa disso. Exatamente porque você consegue algo que é vivo, que é interativo, ao invés de uma página como um site apenas ou um currículo que é algo morto, que é algo restrito a poucas opções, tá? Então, mostre o que você fez, deixe de apenas escrever o que fez. Mostre o que você realmente fez. Aumente a credibilidade, tenha a prova do que fez. Então, vamos supor que você fez, você participou de um projeto realmente muito interessante, você trouxe um resultado incrível para aquela empresa, tal, e num currículo, que é um currículo morto, que não é interativo, que é algo estático, você simplesmente escreveria ali: em determinado ano eu participei de um projeto, em determinada empresa, tive tal resultado, e só, você se limita por um currículo a apenas escrever. Mas no LinkedIn você coloca mídias, você coloca links, arquivos. Então esses links, esses arquivos, essas mídias dão um enriquecimento muito maior em que você pode provar tudo aquilo que você está falando, ao invés de apenas escrever como seria em algo morto, em algo estático, tá? Dá para usar links, dá para usar imagens, documentos, PDF, apresentação no PowerPoint, SlideShare, vídeos no YouTube, vídeos no Vimeo. Então são muitas opções, tá? Então vamos por imagens, documentos. Não vou pôr uma PDF, apresentação
PowerPoint, vídeos, tá? No YouTube, no Vimeo, dá para você usar tudo isso. Então use, ao contrário do currículo que é interativo, nesse meio dá para você aproveitar muito mais essa interatividade. Dá para você colocar resumo de projetos, fotos de o que você fez, tá? Contar sua história de uma forma criativa. Dá para vocês, de repente, usar um vídeo para você contar sua história de uma forma mais criativa, mais interessante. Dá para você usar um slide de forma criativa para contar sua história, certo? Para ser mais interessante, coloque um link de uma palestra que você deu, você foi lá, você fez uma palestra, bacana, alguém filmou, coloque aquela palestra ali que é bem interessante, que enriquece muito mais o seu LinkedIn, tá? Para as pessoas conhecer esse seu lado profissional. Coloque ali currículo, o seu currículo, tá? Como um documento, coloque o seu currículo, um link dele, coloque um livro que você escreveu em PDF. Se você escreveu de repente um livro em PDF, um estudo científico, um artigo científico, coloque ele ali em PDF também, que pode ser mais interessante. Olha só, pessoal, então eu também escrevi aqui um determinado livro sobre esse assunto, sempre lembrando do seu posicionamento. O meu posicionamento é coach de recolocação, certo? Eu escrevi um livro sobre recolocação. Então você coloca lá um link do seu livro também. Já agrega demais. Você está fazendo toda a descrição da sua vida profissional ali, de repente no resumo. E dá para você colocar esse PDF, dá para você colocar um link. Sei lá, você fez um estudo muito aprofundado em determinada, sei lá, você trabalha com recolocação ou mesmo marketing multinível, você fez algum estudo muito profundo em determinada coisa e aquele estudo agrega valor ao seu perfil profissional, que você entenda que estrategicamente ele é muito importante para o seu perfil profissional. Então é interessante que você agregue, que você coloque aquele link, certo? Um vídeo que é seu currículo. Então tem muitas pessoas que hoje gravam um vídeo que hoje serve como currículo, certo? É um vídeo currículo. É interessante também você colocar ali como um link, sei lá, coloca no YouTube ou vai para o Vimeo e coloca um link dele no seu resumo, em outras partes do seu LinkedIn, para enriquecer o seu LinkedIn, tá? Você foi entrevistado em algum programa, que foi algum programa que você participou, coloca isso, aproveita tudo isso para criar essa sua imagem profissional realmente muito interessante. Fotos suas em eventos importantes para seu setor, tá? Então, em diferentes setores de profissionais, existem eventos que são muito importantes, que realmente reúnem os grandes nomes daquele mercado, que o nível de conhecimento que se traz ali é entendido como uma reciclagem muito interessante, traz uma visão de futuro sobre o seu mercado muito interessante. Então você participou de algum evento muito interessante para o seu setor, coloca aquilo como uma prova também de que você fez isso, tá? De que você está procurando conhecimento, que você está procurando crescimento. Coloque também link para o seu site, o seu blog, artigo publicado em blog, em jornais, certo? Se você escreveu alguma coluna em um jornal ou revista, coloca ali também, certo? Que agrega muito, desde que, óbvio, esteja agregando ao seu perfil profissional, ao seu posicionamento. É interessante que você use aquilo, tá? Coloque 2 ou 5 arquivos. Então, entre tudo que eu falei agora para vocês, vídeo, PDF, PowerPoint, vídeos, coloque 2 ou 5. Isso é uma recomendação, inclusive, da própria Camila. Meu Deus, Camila Donati? É esse o nome? Jesus Cristo.
Tá. Camila Donati, é isso. Então tá. São 2 ou 5, não é 3, não é 4, não é 1, né? É 5, é 2 ou 5, tá? Então você escolhe quais dos arquivos você vai colocar ali, porque você colocando 2 ou 5, o layout dele fica bem melhor do que se você colocar outra quantidade de arquivos, tá? Eu quero colocar 7, mas vai ficar estranho. Quero colocar 3, também vai ficar meio desproporcional, tá? Vai faltar essa coisa de ser proporcional. Bacana? Mencione os arquivos e peça para que as pessoas entrem nele, tá? Então, ok. Você fez lá, colocou um arquivo, um PowerPoint, escreveu um livro que agrega no seu setor, por exemplo. Eu escrevi dentro do marketing multinível, eu, por exemplo, entendo que a forma como se faz o marketing multinível hoje em dia, na forma tradicional, de você ir pessoalmente atrás das pessoas, recrutar pessoas, eu vejo como algo muito antigo, certo? Muito atrasado. Existem melhores métodos, melhores formas de se recrutar pessoas hoje em dia do que fazer dessa forma, do que ir atrás de pessoas pessoalmente, certo? Através do marketing digital, tá? Então, por causa disso, por acreditar nisso, por acreditar que hoje nós estamos num negócio do século XXI, certo? Tem aquele livro, O Negócio do Século XXI. É um livro que fala sobre marketing multinível. Então, estamos num negócio do século XXI, mas trabalhando, ou seja, trazendo pessoas como se fazia no século XX, tá? Então, estamos no negócio do século XXI, temos a ferramenta que é o marketing digital, que é realmente o marketing do século XXI, a forma mais inteligente de se trazer pessoas no século XXI, mas trabalhando como se traziam pessoas no século XX, tá? Então, por isso eu escrevi um livro. Eu posso colocar ele, de repente, em um resumo, em um formato de PDF, e ainda menciono, certo? Menciono o meu livro, tá? Então, olha pessoal, eu escrevi um livro tal, assim, que eu fiz um estudo muito aprofundado, um estudo científico que eu mostro que, através de dados científicos, de que a forma como se faz o negócio, se fez o negócio no passado, tem hoje o marketing digital que é muito mais interessante. Então vai lá, clica, baixa o livro que ele está de graça, então eu posso mencionar para que as pessoas entrem realmente neles, tá? Nós vamos falar sobre as fotos, que é algo extremamente importante, porque você vai, como foco, o objetivo é ter o perfil mais profissional possível. Ah, Ainda assim, dentro do Facebook, ele tem essa função aqui de álbuns que realmente fica muito organizado, fica muito interessante. Então é interessante que você tenha também ali o melhor álbum possível, o melhor álbum possível de fotos, tá? Para você causar impacto também pelas fotos que você tem. É óbvio que o objetivo é claríssimo, que é ter um perfil profissional. Então as fotos que você vai ter ali no seu álbum vão ter que seguir exatamente a mesma linha de raciocínio, que é você procurar fazer, você ter fotos de acordo com o seu posicionamento. Então você tem que se lembrar do seu posicionamento e você tem que procurar seguir o máximo o seu posicionamento, o máximo possível. Por exemplo, você está no mercado de marketing multinível, então se vista como esse tipo de pessoa, ande com pessoas que têm sucesso, tire fotos, mostre no seu álbum que você já esteve em contato com pessoas que já teve sucesso nesse mercado. Tire fotos de suas premiações também,
as melhores fotos possíveis, certo? De todos esses momentos. Conte sua história através de suas fotos, certo? Mostre como você é profissional, o seu lado profissional no marketing multinível, usando as suas fotos também com inteligência. Bacana? Então, dicas iniciais. O que você quer transmitir na foto? Qual é o seu posicionamento? Então você tem que transmitir esse seu posicionamento, certo? O marketing multinível tem um pouco, certo? O jeito que as pessoas se vestem é eu vejo pelo menos principalmente os homens se vestindo um pouco com um social misturado com um pouco de ostentação, ou seja, mesmo eles vestindo ali social, roupa social, ainda tem um pouco de algum detalhe em ouro, pelo menos, o pin mostrando também um relógio muito chique, certo? Então isso eu vejo como algo que é parte do posicionamento de quem trabalha com marketing multinível, sempre bem vestido, né, sempre bem alinhado. Isso é parte do posicionamento também, tá? Então cuide de seguir esse seu posicionamento. Próxima dica, as dicas iniciais, assim, antes de realmente pensar em fazer a sua foto. Visite, avista uma boa roupa que fique bem em você, tá? Então é aquilo. No caso de homens no nosso mercado, nós vestimos social. A maioria das pessoas veste social. Então cabelo bem feito, barba bem feita. Quem tem barba, né? Eu prefiro não ter. Nada aquela coisa que tipo assim, parece que você só deixou crescer. Aliás, acabei de assistir um filme, Vingadores Ultimato, o segundo filme. Lembra da barba do Thor, como ela tá enorme, aquela coisa horrível, aquele cabelo assim, ele tá largadão, que ele perdeu o planeta dele inteiro, certo? O planeta dele inteiro, e quando ele veio pra Terra ainda, com o que restava das pessoas do planeta dele, veio Thanos e acabou destruindo metade da população. E aí ele tava com aquela barba horrível, aquele cabelo todo sebento, certo? Então evita aquela barba enorme, horrível. Se é pra ter barba realmente bem alinhada. Mulheres também, cuidado com maquiagem, nada de aquelas maquiagens que te transformam em boneca, parece que você tem 1 quilo de maquiagem. Então cuidado realmente com esse tipo de coisa, né? Com a roupa, com acessórios. Uma roupa interessante, um acessório interessante, diferente para cada foto, pode ser interessante porque é um elemento diferente naquela foto que já torna aquela foto algo diferente. Agora vamos supor, você tira sempre na mesma pose, com a mesma roupa, pode não ser tão interessante, certo? Próxima dica, você tem que encontrar seu melhor ângulo. Faça testes com a câmera até encontrar a melhor pose. Gaste um bom tempo testando. Então tá, todas as pessoas têm o seu ângulo que é melhor, que é mais bonito, certo? Então vai testando, tem que levar realmente tempo na frente da câmera até se entender como você aparece melhor, e vai testando, vai tirando foto. É coisa de realmente fazer muita tentativa na frente da câmera. Assim como eu falei, o que eu estou passando aqui para cuidado com fotos, eu realmente vou entrar a fundo, vou realmente falar, dar bastante dicas, certo? As melhores que eu encontrei até agora, eu vasculhei meia internet inteira para achar isso daqui, então pode procurar, pode ver que vai ser uma coisa realmente aprofundada. Exatamente para que o álbum de vocês seja algo impecável, tá? Que é o que vai demonstrar muito profissionalismo ou não. Nós temos assimetria no rosto, então um lado seu sempre vai ser mais bonito, tá? O nosso rosto ele é assimétrico. Você pode tirar uma foto e dividir ela do seu rosto, dividir ela pelo meio, que você vai ver que ele é assimétrico, ou seja, um lado não se parece com o outro, um lado
é diferente do outro, ou seja, às vezes em um lado o olho é maior, o sorriso é maior ou menor, certo? O nariz é mais torto para um lado, então existe uma simetria. Tanto que pessoas ditas bonitas é porque elas têm maior simetria facial. Por isso, teste qual que é o seu melhor ângulo, certo? Até achar o seu rosto, a metade do seu rosto que é mais bonita, o seu ângulo melhor. Ahn, Existe até pessoas que fazem cirurgia plástica para transformar aquele lado que não é tão bonito igual ao lado que é mais bonito, certo? E aí o rosto fica mais assimétrico. Então tem já esse tipo de cirurgia, tá? Então por isso que teste muito, faça muitos testes. Teste de edição de foto, saturação, temperatura, da iluminação, filtros também. Eu não vou falar muito sobre filtro, sobre edição de foto, saturação, iluminação. Aliás, iluminação é algo extremamente importante. Você tem que realmente fazer teste disso daqui. Faz testes em iluminação em todos os cômodos, certo? Porque a iluminação em cada cômodo é diferente. Às vezes a lâmpada é mais forte, a lâmpada é mais fraca. Faz teste também na frente de janela, certo? Abre a janela para o sol bater mais ou menos ali e tenta tirar a foto ali e vai fazendo um teste de quais são as melhores iluminações na sua residência para você tirar sempre foto ali. E é interessante também que você tenha o seu próprio equipamento de iluminação, tá? Então esse tipo de coisa eu não vou entrar muito em detalhe. Edição de foto, procura aí na internet que você vai encontrar. Filtro, saturação, tá? Procura que você encontra. Não olhe diretamente para a lente, tá? Fixe o olhar em um ponto acima da câmera. Tire fotos tendo como base a sua altura, não de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Então você tem que tá com o rosto direcionado para a câmera, mas com o olho não exatamente na câmera, um pouquinho acima, certo? E também a câmera tem que estar na altura da sua cabeça, certo? Não acima, não abaixo. Tem pessoas que tiram aquela foto de baixo para cima, e aí se tem um rosto muito grande, o rosto fica maior ainda. Ou de baixo para cima, se você tem um queixo muito grande, você fica mais queixudo ainda, certo? Então evita esse tipo de coisa. Foto 1:3 seria o seguinte. Como que eu vou explicar isso? Você divide a tela em três. Não dá. Tenho que desenhar realmente essa parte aqui. Não sei como que eu coloquei isso, mas teria que desenhar. Relaxe, não fique tenso. Se sair mal, é uma foto, não deixe aquilo te abater. Lei dos números, leve aquilo como humor, tá? Então se relaxa. Se a foto saiu ruim, relaxa, tira sarro daquela foto e pronto, vai pro próximo, vai testando, nada de deixar aquilo ali te abater e você não fazer mais, não gravar, não tirar mais fotos, tá? Continua que você vai melhorando cada vez mais na frente da câmera. Esconda o que você não gosta. Tem um pescoço gordinho ou uma cabeça grande, esconda isso. Um queixo grande, mostra o seu lado melhor, tá? Então, esconda tudo que você não quer que apareça e mostre tudo que você acha que é bonito em você, tá? Tem até aqueles programas de televisão que eles fazem isso com algumas mulheres que acham que o corpo dela não são mais sedutores, que já os melhores dias de beleza dela já foram, certo? E alguns fotógrafos pegam essas mulheres, transformam ela, claro, maquia, tal, faz todo aquele tipo de coisa, tem iluminação, mas quando vai ver, as fotos ficam incríveis, exatamente porque o fotógrafo tira as fotos dos melhores ângulos daquela pessoa. Então pensa nisso, pensa em quais são os seus melhores ângulos, que é o que você vai usar na hora da foto, tá? Cuidado especial com cabelo, acessórios, maquiagens, objetos, tá? Então, se você tem algum objeto diferente ali, já muda a foto, já é uma outra foto com
uma roupagem nova só por um acessório diferente, uma maquiagem diferente, um cabelo feito de uma forma diferente, isso já é uma outra coisa, tá? Fotos de capa, é legal que estar com um grupo de amigos, é interessante isso, certo? Agora, foto de perfil não, é só sua, só você que tem que estar ali. Nada de dividir a foto com o bebê, com o gatinho, com o cachorro, com amigos, familiares, não. Ali é só o seu rosto que vai estar, ok? Agora, em foto de capa é outra coisa. Aí você pode dividir com cachorro, gato, peixe, o que você quiser, tá? Amigos, de preferência, amigos, tá? Amigos, familiares, pessoas. A iluminação tem as que mostram mais imperfeições, tem as que não aparecem. Teste várias iluminações que você tem, tá? Evite sombras duras ou iluminação muito forte diretamente em você, tá? Se você tem uma iluminação muito forte direcionada para você, você acaba não conseguindo nem abrir o olho direito e aí as fotos acabam saindo estranhas, sabe? Tire várias fotos e escolha apenas algumas. Às vezes tem pessoas que tiram centenas de fotos e escolhem apenas 3. Isso é comum, certo? Principalmente nos mais viciados. Tem tempo de sobra para fazer, não faz nada na vida, vai lá e tira um monte de foto. Você pode fazer isso também, tira várias e escolhe quais são as melhores, tá? Preferencialmente tire fotos com profissionais. Então, sim, já que você está tentando fazer o seu perfil profissional, você pode pegar todas essas dicas aqui e aplicar elas você sozinho, mas preferencialmente vai para um profissional, que o profissional vai te ajudar muito mais. E se você já for sabendo de todas essas dicas que eu estou mostrando aqui para você agora, você vai facilitar demais o serviço do profissional que vai estar ali com você. Ou seja, vai sair muito melhor o trabalho dele exatamente porque você já entende essas dicas aqui, ok? Equipamentos. Câmera perfeitamente direcionada para você, certo? Nada fora do foco, assim, tem que ser direcionado para você. E a câmera traseira geralmente é a que tem maior qualidade, então as fotos vão sair bem melhores se você tirar. É mais difícil de você tirar de você apertar o botão, mas é a câmera que é melhor, tá? Que vai mostrar você com mais detalhes. Agora vamos falar um pouco sobre posições. Não fique arqueado, ou seja, voltado para frente, assim, aquela forma arqueada. Estique o pescoço, fique de perfil, ao invés de frente, tá? Para o fotógrafo, vire um pouco a cabeça. Tem gente que fica toda arqueada, assim, certo? Ou que fica totalmente direcionada, totalmente de frente. Não, vira um pouco de lado, um pouco de perfil, de perfil mesmo, certo? E só vira o rosto em direção à câmera, a cabeça em direção à câmera. Fica bem mais interessante uma foto dessa forma. Apoie o peso sobre um dos pés para ter uma postura mais harmoniosa. Isso gera uma postura mais harmoniosa em você, certo? Então escolhe um dos pés e coloca o peso em cima dele. Se estiver sentado, incline-se levemente para o lado, tá? Para ficar mais harmonioso também. Não se posicione totalmente direcionado para a cama, meio de lado, assim como eu já falei isso. Imagina uma linha no centro da cabeça, na parte de cima, certo? Apontando para cima, que assim o seu rosto vai ficar erguido, vai ficar para cima, ao invés de ficar curvado, tá? Tem também aquela síndrome do militar, que é o cara que dá aquela esticada assim, põe o peito muito para frente, a cabeça para trás, assim, fica alguma coisa muito estranha, tá? Cuidado com isso. Nada de aquelas fotos 3x4 com o rosto realmente alinhado para a câmera. Daquela forma como eu falei, tem que ser realmente virado um pouco de lado o corpo, né? E só a cabeça voltada para a câmera, tá? Use moderadamente os dotes corporais. No caso dos homens, né, os músculos, no caso das mulheres, seios, a fim de ser o máximo profissional possível. Não bancar o gostosão ou a gostosona, tá? Então tenha cuidado, claro.
Se, dá para usar, mas use com moderação, certo? Não vai colocar todo o seu foco nisso daqui, que isso já pode é, manchar um pouquinho a sua imagem. Pode ser difícil depois limpar a sua imagem com alguma foto zoada dessa, tá? O Facebook não sendo usado como forma profissional, mas assim, o uso cotidiano, as pessoas que não querem usar de forma profissional, que, esse tipo de pessoa que posta ele bebendo tal, fica de treta na Facebook, até tudo bem ele se portar como gostosão, como gostosona, porque é coisa dele. Agora você, como profissional, tendo um perfil profissional, não. Evita isso daqui. Se quer usar, realmente usa com moderação. Bacana? Algumas meninas preferem tirar foto com o queixo próximo ao ombro. Eu mostraria essa cena, mas eu não sou uma menina, então não dá pra mostrar como que faz isso, certo? Mas, eu vou ter que... agora vem uma parte extremamente importante, que é exatamente o sorriso, certo? Como ter um sorriso mais natural. Então eu peguei algumas dicas de como o sorrir mais naturalmente, porque faz realmente toda a diferença. Um belo sorriso e um sorriso ridículo, um sorriso forçado, tá? Me lembro agora de outra série. Eu tinha falado agora há pouco de um filme, certo? Os Vingadores. Me lembro da série Friends. Tem um episódio que Chandler e a Mônica vão tirar uma foto, acho que pro casamento deles, eu não tenho certeza, ou pro álbum de casamento deles. E o Chandler, ele fica tentando, quase que o episódio inteiro, tentando dar um sorriso interessante, um sorriso bonito, ele não consegue. O sorriso sempre sai uma coisa forçada, horrível assim. Então esse daqui é o tipo de dica que se ele tivesse na hora ali, seria bem interessante, tá? Então, primeira dica. Pense em uma coisa ou uma situação divertida, assim o sorriso não sai tão forçado, tá? Então pense em uma situação que foi divertida, que você gostou, uma piada, não sei. ah, Pode ser interessante que o sorriso saia muito mais naturalmente. Essa dica aqui foi um verdadeiro tapa na minha cara. Se ame, tenha autoestima, aprenda a amar o sorriso, certo? Porque quando a pessoa tem autoestima, ama o próprio sorriso, né? Esse foi um tapa na cara realmente, quando eu estava estudando. Porque eu não sou muito de sorrir, não acho assim interessante o meu sorriso. Mas amar o sorriso realmente, isso vai facilitar, vai fazer aquilo ser muito mais natural. E é o que você quer, para ser o mais natural possível, certo? E se você realmente gosta do seu sorriso, você vai ter uma tendência maior a mostrar ele com mais facilidade. Você não vai ficar travado. E é exatamente isso. Quando você fica travado, que o sorriso sai de forma estranha, não parece natural, tá? Então se você ama, se você está relaxado ali, curtindo o momento, realmente o sorriso sai bem mais interessante. Eu coloco um vídeo engraçado ou procuro ter uma conversa engraçada com algum amigo na hora. Pode ser também, certo? Começa a contar coisas engraçadas ali para alguém que esteja perto de você. Aí eu aproveito um momento que, tipo assim, da gargalhada, para tirar uma foto que sai bem mais natural. Outra coisa bem interessante que realmente ajuda demais ah, além de, claro, você estar com pessoas, certo? O sorriso sai bem mais natural. Coloca um vídeo engraçado. Coloca um vídeo engraçado que sempre te faz rir. E quando vir a gargalhada, você aproveita e tira a foto. E continua sorrindo durante toda a sessão de fotos. Tá? Deezer X pode funcionar muito bem. Realmente. Pode realmente parecer muito natural. Tá? Então, Deezer X. As pessoas podem achar que não funciona, mas funciona assim, tá? Então, é aquilo. Com relação ao sorriso. Se uma técnica não dá certo, vai para outra. Se outra técnica não der certo, vai para outra. Aí você vai tentando até achar alguma coisa que funciona para você, tá? Então pode ser que, se não funcionar para você, pensar em coisas engraçadas, coloca um vídeo engraçado, pode ser que funcione. Se não funcionar, tenta contar piada para algum amigo, não sei.
ou tenta, vai para a técnica do X, mas vai tentando alguma coisa, que alguma coisa sim, alguma dessas técnicas vai dar certo, tá? Evite sorriso forçado, tá? Lápis entre os dentes. Não quer dizer exatamente que você vai pôr o lápis entre os dentes para fazer para dar o sorriso, mas imagine, certo, que existe um lápis ali e você vai dar um certo espaço entre os dentes, exatamente porque o sorriso natural ele geralmente tem esse espaço naturalmente entre os dentes, certo? Então quando você for tirar uma foto, dá um pequeno espaço entre os dentes inferiores e os superiores, mais ou menos na distância de um lápis que já dá uma foto bem melhor, certo? Mostre todos os dentes, meus sorrisos, assim. Então, é interessante que você mostre o máximo de dentes possível, certo? Dá aquele sorriso largo, realmente, tá? É meio que científico isso, certo? Por que a gente acha um sorriso largo geralmente bonito? Eram tidos os sorrisos, meio sorrisos, eram tidos como falsos na época das cavernas, porque estavam ocultando sua identidade, a real situação de saúde. Sorrir deixando um pequeno espaço entre os dentes, falar sorrindo ao telefone, transmite credibilidade, tá? Uh, Tem até aquela música, bote um sorriso na cara e mande embora a solidão, ou tem um hino também que eu acho muito legal, do Raiz Coral, um sorriso faz outro existir. Eu acho da hora essa música, principalmente essa parte. Falando aqui da época das cavernas, certo? Então, meio sorrisos eram tidos como falsos, por estar ocultando a idade, porque é o seguinte, né? Na época das cavernas lá, os seres humanos não viviam muito tempo. A média de vida assim, era 18 anos. 18 anos a pessoa estava acabada, velha, aquela coisa assim, só o pó, tá? Isso por quê? Não tinha higiene, certo? Então, quando não dava para escovar os dentes, esse tipo de coisa. Então a pessoa comia, ficava aquelas cáries ali, aquilo ia juntando, apodrecendo todos os dentes, ia estragando a pessoa também, ia matando ela aos poucos, certo? Porque aquilo ali gerava alguns tipos de doença. Então quando estava com 18 anos a pessoa já estava velha, acabada. E uh, o fato de mostrar os dentes naquela época mostrava, se os dentes estavam bons ainda, mostrava que a pessoa era relativamente jovem, tá? Porque os dentes ainda não estavam todos podres. Agora, se a pessoa mostrasse aqueles dentes todos velhos, estragados, mostrava que ela estava já envelhecendo, já perto da morte. Então, tipo assim, um líder de uma tribo na época iria preferir, obviamente, os mais jovens que iam dar menos trabalho em questão de saúde e ajudar na caça e eles não teriam que cuidar dele perto da morte, certo? Tipo assim, da saúde daquela pessoa ali. Então, na época das cavernas era como se fosse a identidade da pessoa, ou seja, o RG da pessoa, qual é a idade da pessoa, tá? Então, se a pessoa vinha com meio sorriso assim, por isso que meio sorriso, hoje em dia, nós já analisamos como alguma pessoa falsa, certo? Ou dá aquele sorriso falso. Então, tenha cuidado com isso. É por isso que, inclusive, mesmo para profissionais que usam muito telefone, é aconselhável que fale sorrindo no telefone, porque isso transmite credibilidade, certo? Então, um sorriso transmite saúde, transmite credibilidade. Isso ainda está dentro da nossa mente, dentro da mente do ser humano. Então, quando ele vê isso, ele já caracteriza a pessoa como alguém confiável ou como não confiável, tá? Isso é algo instintivo do ser humano hoje, exatamente por causa da época das cavernas. Vamos agora falar sobre expressões faciais, tá? Como fazer aquele nostálgico, assim? Então, você tem que ter a cara neutra, os olhos olhando 45 graus, com o olho no infinito, assim, certo?
Aí você faz aquela cara tipo paisagem, não sei, algo nostálgico, como se você estivesse pensando em alguma coisa, não sei. Ah, como expressão facial também, ah, relaxe os músculos do rosto. Os únicos que devem estar contraídos são os do sorriso, tá? Então relaxa o máximo possível para as expressões faciais serem os mais autênticos possíveis. Essa dica aqui pode ser interessante também para o sorriso. Enrole a língua e coloque na parte de trás dos dentes, ou seja, na parte superior, certo? No céu da boca. Enrolar um pouquinho, certo? Só a ponta da língua, encostando a ponta na parte superior. Dá uma harmonia melhor no rosto, tá? Abra os olhos um pouco mais, mas não muito, para não parecer um psicopata, certo? Então, para não ficar com aquele olho fechado. Tem um olhar 43 também, que eu não sei explicar, mas algumas pessoas sabem fazer aquele olhar sedutor assim, certo? Olhos relaxados e sedutores também. Tem aquelas pessoas que conseguem relaxar a pálpebra, sabe? Tipo aqueles olhares de atores de novela mexicana, que eles olham, pode ser interessante também. Não sei se para uma foto profissional pode ser tão interessante. É coisa para se pensar, né? Tem que ser estratégico. Mas, sim, às vezes, de repente, olhar um olhar sedutor pode ainda assim ser interessante mesmo em um perfil profissional, tá? Quem quer fazer aquele negócio de tipo carão, certo? Fazer um carão assim, não sei como que se fala. É assim que as pessoas chamam, então eu vou chamar assim. Uma cara sensual, certo? Levante a sobrancelha um pouco, não na foto. Cuide para ter um foco maior no olhar, tá? Então, principalmente, existem algumas fotos sim que você mesmo em uma postura profissional pode tirar uma foto dessa que fica interessante. Sorrir com os olhos também é bem interessante. Eu não sei fazer isso, mas quem consegue sorrir com os olhos é interessante também, que a foto sai bem melhor. Exercícios para relaxar o rosto antes, certo? Se você for muito travado, você faz uns exercícios para soltar a musculatura do rosto, fica bem mais natural na hora, tá?